E hoje a DTTV está aqui na Casa da Cultura para conferir a exposição da Heloísa Carvalho Pinto, uma exposição de quadros a óleo que ela foi produzindo aí durante o tempo e se tornou essa bela exposição que vocês estão vendo aqui hoje. Heloísa, seja muito bem-vinda à nossa TV. Muito obrigada. Eu estou aqui, fui convidada pela Prefeitura, pela Academia Caciense de Letras para estar trazendo as minhas obras. E eu estou muito feliz porque está sendo um sucesso. O pessoal está gostando muito. Tá vindo bastante gente ver as obras. Mesmo, meus filhos saíram para estudar e eu achei que estava na hora de eu fazer alguma coisa, né? Ficar só em casa trabalhando, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu comecei a frequentar a aula de pintura aqui em casa com a Maria Isair, uma professora minha, e eu fiquei vários anos estudando com ela, produzi muitos quadros lá na aula com ela. Aí fui produzindo e depois eu comecei a aprender a fazer a técnica de arte sacra, de fazer os santos. É hobby mesmo, é vontade de estar fazendo alguma coisa para encher o tempo. Alguém te inspirou, te incentivou a começar a pintar? Sim, o meu filho, com 12 anos, ele entrou na aula de pintura com o Celso Oliveira, que é um pintor que a gente tem aqui em casa, uma pessoa apreciada demais. Aí o Celso começou a ir lá em casa, na fazenda, dar aula para o meu filho Tiago. E aí eu ficava lá xeretando, né, a pintura deles, achando a coisa mais boa do mundo, ver eles produzindo quadros. Aí ele falou para mim, pega uma tela e vamos começar a pintar, que você deve ter vontade de pintar. Aí eu realmente fiz isso, peguei uma tela e comecei a fazer florzinha, casinha e tal, e fui começando assim. Então com o Celso eu comecei uns 2 meses de aula, depois é que eu vim para Maria Isair fazer minhas aulas de pintura. Começou do meu filho, partiu dele, e ele pinta muito bem também, então de vez em quando ele está lá falando dos meus quadros, me ensinando o que eu devo fazer, o que eu não devo, sabe? Você se lembra quais foram os primeiros quadros que você pintou? Sim, eu lembro sim, eles estão aqui. Foi aquele casarão que eu vi no meio de uma mata e fotografei e eu falei, esse quadro eu vou pintar. E depois aquela outra casinha simplesinha lá que tem no meio da estrada, foram os 2 primeiros que eu fiz. Esses ficam lá em casa, são minhas paixões. Suas relíquias, né, do seu trabalho. Mas esses eu não vendo não, esses vão ficar lá para sempre. E eu tenho amor por eles. Você pintou eles no mesmo período com o seu filho? Foi, na época que estava o Celso ensinando meu filho a pintar, ele estava me ensinando a pintar também. Viu? Aí o outro, eu já estava na aula do Maria Isair quando eu fiz. Então foram os 2 primeiros. Esse quadro aqui foi um sonho que eu tive, que eu queria fazer. Essa paisagem, eu sentei e comecei a rabiscar e fui fazendo uma casinha cada dia, mais casinha. E eu fui tentando fazer
essa água, esse remanso aqui. Então, isso aqui é um sonho que cada dia eu inventava uma coisa nova no quadro, sabe? Eu não olhei em lugar nenhum, não fotografei nada, foi invenção da minha cabeça mesmo. Então, esse aqui, depois de pronto, o resultado dele me agradou, porque foi um quadro que eu fiz e surgiu assim da minha cabeça, foi espontâneo. Vários quadros a gente olha, né, copia e tal, mas esse aqui foi um que me surgiu. Quais artistas, tanto internacionais como nacionais, artistas plásticos mesmo, que te inspiram, que você admira, que você gosta? Bom, então, eu fiz várias cópias. Por exemplo, ali eu tenho uma cópia que é do Paul Gauguin, que esse quadro eu fiz assim, apaixonada por ele, eu fiz e acho que ele não ficou idêntico, porque o Gauguin, ele é muito detalhista e o meu não ficou tão perfeito quanto o dele. Ali atrás eu tenho a Santa Ceia também, que é do Leonardo da Vinci, que essa eu já fiz 2 vezes, a Santa Ceia, adoro fazer. É um quadro que toda vez que eu estou fazendo, a gente vai vivendo cada minuto, fazendo cada santinho, cada carinha dos apóstolos ali, é muito, muito bom. Então, é o Leonardo da Vinci. O Portinari, que eu fiz um quadro dele que eu gostei muito. De Cavalcante, os quadros dele são muito loucos, mas fazer uma reprodução dos quadros deles é muito gostoso, porque aí você vê detalhes mínimos, né, que naquela época ele fazia quadros muito diferentes dos acadêmicos que a gente faz. Mas então eu já fiz várias cópias de quadros de artistas famosos. E você tem uma média de mais ou menos quantos quadros você já pintou? Mais de 80. Aqui tem 54 quadros que eu consegui trazer do acervo particular das pessoas que eu já tinha vendido e doado. Eu trouxe uns para cá e tem 30 lá na minha casa. Então, ao todo, devo ter uns 80 quadros que eu já fiz na minha vida. Quais quadros futuros aí você quer pintar? Então, eu gosto muito, passei a gostar demais da conta de casarios, que tem igreja, que mostra o colonial do nosso Brasil, que está uma parte esquecida no Brasil, né? O pessoal abandonando as casinhas antigas. Então, eu gosto muito disso. Eu tenho vários quadros que eu já desenhei e tá para me acabar, para me terminar de pintar. Então, eu tenho muitos quadros lá para me terminar nessa fase assim já de igrejas, de casarios, essas coisas eu tenho lá para me terminar. E eu gosto muito de fazer natureza morta, que eu adoro. Então, de vez em quando, eu mesmo desenho lá umas flores lá e começo a desenhar e vou pôr uns tachos. E eu gosto de fazer quadro desse jeito. Aí, todos os quadros que eu faço de natureza morta é fazer e o povo compra, porque eles gostam. E aí vão embora meus quadros. Então, natureza morta é o quanto faz, o quanto vai embora, sabe? Agora eu estou numa fase assim que eu não estou fazendo tantos quadros igual eu fazia antigamente. Eu estou fazendo mais devagar. Então, demoro para fazer um quadro. Fico uns 3, 4 meses para poder terminar. Mas é uma coisa que me dá um relaxamento, uma terapia, né? Tá fazendo, pintando. Heloísa, muito obrigado, né, pela sua participação com a gente. Uma bela exposição, muito bonito. Todos os quadros me impressionaram bastante. E eu queria que você deixasse algumas palavras pessoal de Cássia, né, pessoal de casa, incentivando aquelas pessoas que talvez queiram começar a pintar e ainda não deram aquele pontapé inicial. Então, tem muita gente que acha assim, não dou conta, nunca vou conseguir. A gente pensa que não vai conseguir, mas dedicação, né? É aquele momento que você põe no papel, que você começa a rabiscar. Às vezes você não quer pintar uma coisa certinha. Igual às vezes eu faço meus quadros abstratos, eu vou jogando tinta. E depois sai um resultado que você não espera. Então eu acho que às vezes não precisa você tomar um remédio para depressão. Você faz uma terapia, você bota um quadro, um painel e começa a pintar, rabiscar. E aí de repente sai uma obra e você vai se realizando naquilo ali. Então eu acho que é uma solução para muita gente que acha que a vida está difícil. Então está difícil, você vai, pinta, desenha, se der para desenhar certo, bem, se não der, você dá
né? Monet fez vários quadros que você não entende como é que ele jogou tinta naquele monte de tela e ficou coisas maravilhosas, né? Então é uma terapia mesmo. Eu acho que seria muito interessante. Muita gente podia começar a pintar para poder ver como é bom. Então vamos ficando por aqui. Vocês puderam observar e acompanhar essa belíssima exposição aqui da Heloísa. Muito obrigado pela audiência de todos. DTTV de Cássia para o Mundo.